Well, are you prepared to tell the truth today? Yeah, of course I am. Why is that? Because that's what it's all about. This is the last interview. The last picture show. Bem-vindo ao Watch Mojo Brasil. E hoje veremos 10 confissões assustadoras no leito de morte. I'll tell you something after all these years, but you must promise me not to say anything until I die. So what's that? So he turned around and says, it was me that done Brian. Nessa lista veremos as revelações assustadoras que as pessoas fizeram momentos antes de morrer. Estaremos considerando as confissões relatadas diretamente pelos indivíduos falecidos ou aquelas contadas por seus entes queridos. Qual desses te deu calafrios? Confessa aqui nos comentários. Margaret Gibson, o assassinato em 1922 do prolífico ator e diretor de cinema mudo William Desmond Taylor, continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da história de Hollywood. Mesmo com vários suspeitos sendo considerados, a investigação foi mal sucedida, deixando o caso oficialmente sem solução até hoje. When the police arrived on the scene, there were various people all over the house. The studio personnel were running around making off with all important letters, documents, possible evidence. Mais de 4 décadas após o crime, no entanto, Margaret Gibson, uma atriz de Hollywood que havia trabalhado com Taylor no início da sua carreira, fez uma confissão chocante. Quando Gibson faleceu lentamente no chão da sua cozinha após um ataque cardíaco, a mulher, com então 70 anos, confessou ter atirado e matado Taylor. And she went on to say that she had shot and killed a William Desmond Taylor. Com nenhuma evidência física restante do caso e a falta de um motivo aparente, não havia como verificar a alegação chocante de Gibson. Mark Chopper Reed, um dos criminosos mais notórios que já saiu da Austrália. Mark Chopper Reed viveu grande parte da sua vida adulta na prisão. Through his stage shows, his books and a very successful feature film, he became Australia's favourite crook. But for all the mythology around Chopper, the truth is what he did in his lifetime was monstrous. Um infame membro de gangue passou um tempo atrás das grades por crimes como assalto à mão armada, sequestro e incêndio criminoso, mas sempre de alguma forma escapou de uma condenação por assassinato. Enquanto cumpria sua pena, Reed contraiu hepatite C e anos depois foi diagnosticado com câncer de fígado. You see that in the camera? That's the tumor. Look at that. That's a pretty big tumor, isn't it? Yeah, that's a big tumour. Look at the size of the bastard. Talvez percebendo que o seu tempo na Terra estava lentamente chegando ao fim, ele se sentou para uma entrevista com os 60 Minutos Austrália, apenas 16 dias antes de morrer. Durante a entrevista, Reed admitiu casualmente o seu envolvimento na morte de 19 pessoas, descrevendo os detalhes com uma espantosa falta de remorso. I don't know why, and as I sit here now, I couldn't care less. I mean, why? Did why ever matter to you? Why? It had nothing to do with it. Neyman Diller. O roubo mais caro da história de Israel ocorreu em 1983, quando o Museu de Arte Islâmica foi roubado de itens no valor de dezenas de milhões de dólares. Um deles era um relógio de bolso feito sob medida para Maria Antonieta, estimado em cerca de 30 milhões de dólares. Probably the collection's most famous watch is Berger's Marie Antoinette, made for the French Queen. It was prepared to her. She was, executed before she could enjoy it. O roubo covarde foi realizado pelo criminoso israelense Neyman Diller. Diller fugiu de Israel após o crime e se estabeleceu nos Estados Unidos, onde morreu em 2004. Pouco antes da sua morte, ele confidenciou tudo à sua esposa e deixou o restante da coleção roubada com ela. Diller, on his deathbed 4 years earlier, had confessed to her that the priceless antique watches scattered around their Los Angeles home, including the Marie Antoinette, were his catch from raiding the museum that night. O caso de 25 anos foi finalmente resolvido, depois que a viúva de Diller tentou vender alguns dos itens de volta ao museu, e as autoridades foram avisadas. All this happened and the watches were stolen. Now they came back. The first part by chance, the second part by very hard and professional work of the police. Christopher Smith. Entre 1975 e 1980, o estripador de Yorkshire tirou a vida de 13 mulheres nas áreas inglesas de Manchester e West Yorkshire. Over a period of 6 years, all of these women were murdered by the same man. 13 families' lives torn apart by Peter Sutcliffe. Quando Joanne Harrison, de 26 anos, foi morta em 1975, o seu assassinato foi inicialmente atribuído ao notório assassino. Mas depois da sua prisão em 1981, ele foi eliminado como suspeito. Sutcliffe had been ruled out of the Joan Harrison investigation
and detectives were back to square one. A partir daí, levaria 30 anos para o caso chegar a uma resolução. Em 2008, a morte de Harrison foi ligada a Christopher Smith, de 60 anos. Smith tinha câncer de pulmão terminal e recentemente teve a sua amostra de DNA coletada, depois que ele foi preso por dirigir embriagado. Com sua morte iminente se aproximando, Smith escreveu uma carta desconexa, na qual confessava o assassinato de Harrison e implorava perdão. We found a note, which to my mind is clearly a confession note, and it's significant for me that he wrote that letter the day before he died. He talks about being remorseful for things that he's done. Ele faleceu alguns dias depois. Hannah Quick. Em 1980, Hannah Quick era proprietária de uma casa geminada no Brooklyn, Nova York, que foi totalmente queimada em fevereiro daquele ano. O incêndio causou a morte infeliz de alguns dos inquilinos. 3 men, Raymond Mora, William Vasquez, and Amari Villalobos, were arrested and later convicted of setting a fire that killed a mother and her 5 young children in a Park Slope apartment at 695 Sackett Street. Quando ela foi entrevistada pela polícia, Quick afirmou ter visto 3 homens saindo de casa na hora do incêndio. Os 3 homens, Raymond Mora, Amaury Vilas Boas e William Vasquez, foram condenados. Mora morreu na prisão, enquanto os outros 2 passaram mais de 30 anos presos pelo incidente. They also found the building owner, Hannah Quick, who accused the men, was a known substance abuser and habitual liar who admitted to family members she sent 3 innocent men to prison. Anos depois, em seu leito de morte, Quick confessou à filha que mentiu sobre ter visto os homens. O caso foi anulado e os homens foram inocentados do crime. Today I feel that if I die this afternoon, I'll be able to go to my tomb and rest in peace because my name has finally been cleared. After all these years in prison, yeah, I feel great. Christine Catt. A morte de Christine Catt, de 18 anos, na sua casa em Ohio, foi um mistério que durou anos. Em janeiro de 1867, o corpo de Catt foi encontrado por seu irmão, que imediatamente alertou seus vizinhos e as autoridades. Enquanto a polícia vasculhava a cena do crime, a mãe de Catt, cujo nome também era Christine, chegou em casa e estava inconsolável. What is it? Muito inconsolável, como muitos espectadores observaram. O caso permaneceu sem solução até anos depois, quando a senhora Catt adoeceu e estava à beira da morte. Em seu leito de morte, ela admitiu ter matado Christine em um ataque de raiva. Don't try to be brave, Melly. Yell all you want, there's nobody to hear. A senhora Catt jurou o segredo ao filho até que chegasse a hora dele, mas após a morte dela, ele notificou a polícia. Frank Thorogood. Em 3 de julho de 1969, o cofundador dos Rolling Stones, Brian Jones, foi encontrado morto na piscina da sua casa em Sussex. Brian Jones is found dead in his swimming pool at around midnight on the night of the 2nd of July, 1969, at his country mansion, Cotchard Farm. A sua morte foi considerada pelas autoridades como um afogamento acidental, mas isso não impediu que várias teorias surgissem nos dias seguintes. Um dos mais convincentes envolveu o trabalhador da construção civil Frank Thorogood, que foi recomendado para trabalhar na casa de Jones pelo motorista dos Stones, Tom Keelock. Brian was having a lot of refurbishment done on the house, and Frank was doing that refurbishment, but he was actually living in an apartment above the garage attached to Brian's house. Thorogood, que viu Jones vivo pela última vez, supostamente disse a Keelock em seu leito de morte essa citação: com os 2 homens agora mortos e Keelock depois negando a confissão, provavelmente não há como saber se a morte de Jones foi realmente um acidente. Alice Mock. Em novembro de 1986, Alice Mock, de 76 anos, fez uma confissão ao seu vizinho enquanto estava em seu leito de morte. Mock contou que, em 1975, uma falsa alegação que ela fez intencionou um homem à prisão por 15 anos. O homem, Wayman Camille Jr., ficou no apartamento de Mock depois de uma noite de bebedeira. Mock roubou Camille quando ele desmaiou, mas então ela gritou por socorro, alegando que ele a havia roubado e agredido. Ela afirma ter medo de que Camille descobrisse o seu roubo. A confissão de Mock exonerou Camille, que foi libertado após cumprir 12 anos da sua sentença de 15 anos. Geraldine Kelly. Geraldine Kelly morava com o marido, John, em Ventura, na Califórnia, onde trabalhavam como gerentes de motel. Em 1992, Kelly disse aos seus 2 filhos separados que John havia sido atingido e morto em um acidente de carro. Sem motivo para questionar a sua história, eles aceitaram. Foi quando Kelly estava morrendo de câncer em 2004 que a verdade foi revelada. Em seu leito de morte, Kelly confessou que havia matado John, supostamente porque ele era violento com ela.
Ela manteve o corpo dele em uma unidade de armazenamento e até o despachou com ela quando se mudou da Califórnia para Massachusetts. Um funcionário desse último estado descreveu toda a situação como muito bizarra e, francamente, não poderíamos concordar mais. Antes de continuarmos, se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho de notificações. Tem vídeo novo todos os dias. Christian Bonkowski. Os assassinos de Brabant eram uma notória gangue de ladrões armados que aterrorizavam Brabant, uma antiga província da Bélgica. Suas atividades violentas resultaram na morte de 28 pessoas entre 1982 e 85. O grupo geralmente era composto por 3 membros principais: o gigante, que se pensava ser o seu líder, o assassino e um motorista de fuga chamado o Velhote. Depois que os assassinos de Brabant desapareceram repentinamente em 1985, a polícia não conseguiu acusar oficialmente ninguém pelos crimes. Em 2017, um homem se apresentou alegando que o seu irmão, um policial aposentado chamado Christian Bonkowski, havia confessado ser o gigante em seu leito de morte 2 anos antes. He made this confession on his deathbed 2 years ago, and the man's brother has just revealed the information. Embora inicialmente parecesse um avanço no caso, a alegação foi posteriormente refutada por meio de DNA forense.